Atenção, pai. Atenção, mãe. Seu filho de 10 anos está na escola agora? Cuidado! Ele pode estar mergulhado num poema erótico cabeludo. Do you feel me? Você irá conhecer a professora que fazia filme pornô nas horas vagas. Filho aprontando demais? Mãe chama a polícia e manda prender. Educação em debate. De quem é esse jegue? Jumento em dia de fúria. De quem é esse jegue? Dinossauro no caminhão. A bicharada vai andar de ônibus e você vai ficar sem lugar. É o fim do mundo. Panelaço geral pede punição aos políticos corruptos. Chamem Joana Dark. Eu não matei Joana Dark. Eu nem a vi. Sei que não tenho alibi. Mas eu não matei Joana Dark. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Se vocês acham que a verdade deste programa é uma loucura, parem de achar. Passem a ter certeza, porque é tudo doideira mesmo. O mundo está louco e como o TV é verdade, a gente mostra todas as loucuras aqui. E nós não falamos a verdade de hoje, não. Já tem 5 anos que nós estamos falando a verdade? TV Verdade completando 5 anos neste mês de maio. Nós teremos programas especiais, muitas surpresas. Quero agradecer a Xuxa que gravou essa música especial para o aniversário do TV Verdade. Muito obrigado a Xuxa, né? Uma moça talentosa, uma moça dedicada, uma artista de grande penetração. Então é importante essa homenagem da Xuxa ao TV Verdade. O que eu não gosto, vocês sabem o que é? O que eu não gosto é... Tira a música, tá bom que é a Xuxa, mas e daí que é a Xuxa? O que eu não gosto é como está sendo tratada a educação no Brasil. Não é só tudo, né? Tudo, né? Panelaço de ontem foi contra os desmandos na educação também. O panelaço de ontem à noite foi contra a corrupção. O panelaço de ontem foi uma súplica do povo brasileiro para que se coloquem na cadeia os ladrões. Seja de um partido ou de outro, eu sou a favor do panelaço e bato panela para processar e punir todos os políticos corruptos de todos os partidos, esteja no poder ou não. Cadeia neles, cadeia em todos os políticos que estão roubando o nosso dinheiro e não estão botando o dinheiro na educação. Eu não falei nem o nome dessa senhora. Vocês botaram a imagem porque vocês quiseram, tá bom? Vocês são curiosos. Eu defendo a punição para todos, não para uma política ou para outro. Não, tem que, né? Se tem roubado, tem que puxar uma cadeia também, tá bom? Porque o dinheiro que roubam não compra merenda para as crianças que estão passando fome em várias regiões do Brasil. O dinheiro não vai para as escolas, tá entendendo? Que hoje são trancafiadas, diretores e professores sofrendo na mão de alunos traficantes, usuários de droga, ladrões e
psicopatas. Vocês lembram quando nós recebemos aqui uma diretora que tomou uma paulada nas costas, um cavalete nas costas, de um aluno louco. Olha lá. Vocês lembram? A Rosalina Amaral dos Santos está aqui conosco de novo hoje, a Rosalina. Ela que acabou de voltar a trabalhar depois de ter ficado afastada por causa de um louco desse que está pregando fumo na diretora da escola. Imagina que não vai com o professor, né? E com os colegas, então. Então o mundo está louco. E quando eu falo para vocês que está louco, é porque na escolinha, aluno de 10 e 11 anos, sabe o que eles estão estudando agora? Você vai falar, ó que sombra bonita, ó que sombra bonita que ficou em mim. Porque você sabe que a zoom aqui é no pé, né? Carline faz zoom no pé. Quando eu falo para vocês que a educação está complicada, vamos ver qual câmera vai fechar em mim, que daí eu vou continuar. Estou esperando, porque o zoom é no pé, né? Aí, ó, funcionou, ó, funcionou. É um botão complicado, o japonês inventou, tem que apertar. Aluno de 10 e 11 anos, podia ser seu filho ou sua filha, lendo poema erótico na escola. Quando eu falo poema erótico, não é poema que sugere alguma coisa, é poema explícito, que fala tudo mesmo. Poema cabeludo, poema cabeludo. Sabe poema cabeludo? Poema cabeludo. O nome desse poema aí é Ciúminho Básico e foi motivo de uma grande discussão lá em Santa Luzia, porque a professora mandou os alunos pesquisarem determinada autora. No caso, a autora tinha obra para adulto e para criança. Lógico que a criançada vai na internet e copiou o poema que tinha palavras lá, palavras cabeludas. Música para poema, eu vou ler só um trechinho do poema. Antes de dar boa tarde para Rosalina, obrigado de você ter voltado, Rosalina. Na sua escola você está dando poema erótico para as crianças? Com certeza. Com os palavrão no meio? Não, né? A escola tem que ficar atenta, né? Nós temos supervisores que olham isso, que Ave ficam Maria. atentos. Não pode acontecer, né? Não. Nosso querido e amado defensor dos animais, principalmente dos jumentos, doutor Arteiro. Tudo bem, Arteiro? Eu sou o dono do jumento, rapaz. Eu sei. Arteiro, Não sou nem supervisor, não, eu sou o dono. poema erótico numa escola de Ó, isso é a maior criancinha. vergonha que é. Mas é aquele negócio, cara. A gente vai, a gente vem. O mundo hoje é só isso. Só se fala em droga, sexo, etc, etc. Quer dizer, nós não temos mais os princípios, né, da nossa época, por exemplo. Acho que até da doutora Rosalina, né? Do cidadão Éder, que é mais velho que nós. Então, todo aquele conjunto de normas, de respeito, aquele negócio, tudo isso aí foi pro saco. Foi pro espaço. Então o Hoje senhor sujeito- condena, né? Oh, Poemas Mas isso explícitos. é horroroso. Cidadão, boa tarde. O senhor concorda com o doutor Arteiro? Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Carline, diretora, Eu tô toda a até com mesa. vergonha de ler o poema aqui. Não, É, sei não. eu, sinceramente, isso aí é uma baixaria. O arteiro tá certo, dessa vez. Não, é um tá poema. Não, O poema não é baixaria, é um poema. Eu Na sou minha opinião- contra a utilização dele na escolinha de criança. na minha opinião, de extremo mau gosto. O senhor leu? Li, de extremo Gostou? mau gosto. Detestei. Detestei. Isso é pra internet, pra quem quer. Doutor ver. Jair Stacanelli, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Psicólogo da juventude transviada deste Brasil. O senhor defende 2, 2, 4. esse tipo de poema com esses termos, criançada de 10, 11 anos? De jeito nenhum. Não, né? De jeito nenhum. Não pode. Mas gosto é gosto. Se essa professora trabalhasse com alunos mais velhos, até acho que seria um motivo de crítica dessa estética que nós estamos falando aqui, que é uma estética muito esquisita. Porque hoje em dia a rapaziada de 10, 11 anos já está sabendo de outras coisas muito piores. Do que esse poema? Ah, acho que sim. Senhor. Acho que sim. Vou ler o poema. Vamos ver se vai ter uma música para poema erótico na hora do almoço. Sexual Healing, Marvin Gaye, que foi morto pelo próprio pai. Ele já põe música do cão mesmo. O poema chama-se Ciúminho Básico.
só para eu saber, enquanto eu estiver lendo, vai ficar só isso mesmo? Vocês vão fazer algum movimento com a minha cara, vão voltar? Ou vou ficando parado, plantado aqui mesmo? Hein? Um abraço, meus amigos todos da TV UFMG. Ciúminho básico. Escuta calado a proposta rude deste meu ciúme. Vou cercar a tua boca com arame farpado? O poema fala aqui, vou cercar a tua boca com arame farpado por cerca elétrica ao redor dos braços. Na envergadura para bloquear o abraço, vou cerrar os teus sorrisos, deixar apenas os sisos. Esculhambar com teus olhos, furá-los com farpas, meu Deus. Queimar os cabelos no... Ixi, agora não posso ler a palavra. No punch, acendendo uma tocha que se apaga apenas ao sinal da minha... Não vou ler essa palavra. Ao sinal da perereca, está escrito aqui. Finco no... Não dá para ler também. As crianças tiveram que ler isso e declamar. Finco no... Como é que é? Isso aí? Aqui tá falando sobre o portão traseiro, tá vendo? Finca lá uma placa, não há vagas vagabundas. Na bunda põe uma cerca. Eu vou parar de ler. Eu respeito a autora, respeito o poema. Mas um poema desse com a criançada... Tem as crianças que tiveram que declamar esse poema? Tem elas falando aí? Foi assim, a professora estava na aula de arte, a professora foi lá e passou o poema. Aí falou assim que no outro dia a gente ia pro FLIT. Todo mundo do quinto ano e do sexto. Algumas pessoas do sexto. Aí foi lá, ela entregou e ia pra gente levar pro sexto para lá na frente, pra Ana Elisa Ferreira Ribeiro. Ah, como é que foi? Ela entregou o papel impresso, ela passou no quadro, como foi? Ela passou no quadro. Mandou copiar? Não. E ela entregou o papel também. E passou o nome da autora que fez o texto do quadro. E o que ela disse para vocês? Ela falou que era para a gente ler, mas não era para levar maldade. E era para levar para o festival? É. E aí, vocês ensaiaram em casa? Leram na sala? Como é que foi? A gente leu na sala. Discutiu o texto? Aham. E o que vocês discutiram sobre o texto? A gente falaram assim que o texto tem muito palavrão e que a gente não pode ficar lendo essas coisas não, que a gente está muito novo ainda. Vocês que falaram ou a professora? A gente. Ah, então vocês argumentaram com a professora? Aham. E o que ela respondeu? Ela ficou calada e depois a Manuela foi lá na sala e no outro dia ela já ficou desesperada, a Manuela e a Jaqueline, e já começou a recolher o texto de todo mundo. Quem que é a Manuela e a Jaqueline? A Manuela é vice-diretora. E a Jaqueline? A Jaqueline não sei muito bem, não. Professora? Não, professora, né? A Jaqueline? Agora, quem distribuiu foi a diretora ou foi a professora? A Manuela que deu para a professora dar pra gente. Ah, para a professora de artes? Não, a gente só tem uma professora. Tá. Agora, você, com 10 anos, você leu o texto. O que você achou do texto? Acho que ela tem muito palavrão, né? Não pode ficar dando essas coisas pra gente, não. Por causa que depois a gente quer com essas maldades na cabeça. A gente até apanha do pai e da mãe. Você contou pra sua mãe? Mostrou? Mostrei. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi ler pra minha mãe. O que sua mãe fez? Minha mãe foi lá e ligou pra escola. Reclamou? Reclamou. Minha mãe, a mãe da minha amiga. Quando eu saí da minha casa, a mãe da minha amiga estava acabando de falar com a minha mãe. E vocês chegaram a ler isso no festival ou não? Chegamos. E a autora do texto estava lá? Tava, mas ela falou e chamou a texto da professora também. Falou assim que esse texto não era pra gente, era versão para adulto. Tá aí, eu vou conversar com a Rosalina, que é diretora de escola. Isso aí, Rosalina, aconteceu lá na Escola Municipal Jaime Avelar de Lima, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, 5º ano de ensino fundamental. Eles iriam receber a autora do poema, como receberam, e a professora, a coordenadora, sei lá, cometeu esse vacilo e deu um texto de adulto para as crianças. Aí a gente pensa em 3 vertentes aí. Vamos separar a criança, a escola e a escritora. Eu não posso também penalizar a escritora, claro, dizendo que ela está errada. Isso é a obra dela. É a obra, e ela deixou claro que é para adulto.
E eu li a respeito, ela disse que está fazendo uma pesquisa de mestrado sobre a leitura virtual. E o computador, né, a internet, a gente sabe hoje, está na mão de qualquer criancinha. Como a gente pode perceber, eles têm acesso a todo tipo de leitura. Ela escreveu para um público adulto e aí cabe aos pais, quanto à internet, decidir, discernir também o que os filhos estão lendo. Aí vem a criança e a escola. A escola tem o papel de falar da sexualidade? Tem. Os PCNs trazem bem claro isso num determinado momento, de forma muito saudável, sadia, e dentro da matéria específica, né? Nós até, quando o infantil, como essa turminha aí é do Fundamental 1, eles já começam na 4ª, 5ª série a trabalhar as questões ligadas à sexualidade, sim. Mas é claro que é tudo dentro do normal. Essa anormalidade do poema é para o adulto e ainda não é para qualquer adulto. E o que é? Como não é para qualquer adulto também, saber o que é PCN, né? Você vai contar pra gente? Os PCN são os parâmetros nacionais, né, dos currículos nacionais. É onde a gente tem sugestão, por exemplo. Na primeira série deve-se trabalhar as questões silábicas, deve ensinar por consciência fonológica. Então, nós temos um segmento. A Secretaria de Educação não é omissa a isso. Nós temos toda uma orientação de como conduzir então, a senhora acredita que foi um equívoco da supervisão, da direção? Isso, aí nós vamos chegar na escola. Então, a criança, ela é por natureza, curiosa. Se ela vê um palavrão, ela vai ler todo o texto. Claro. Porque é claro que vai aguçar. Por mais que nós temos hoje nós temos crianças com 10 anos que sabem mais palavrão do que meu pai, para falar a verdade. Tranquilamente. Eles sabem e desmontam em cima da gente a qualquer hora. Mas não é o papel da escola ensinar o palavrão. O poema traz abertamente os palavrões. Essa questão, eu vejo tudo isso num sistema mal estruturado. Porque o erro aí não foi só de quem entregou o poema, não. Existe na escola uma coordenação, uma supervisão. Todo o material que é passado para o aluno, ele tem que ser supervisionado antes. Por quê, gente? Porque senão não teria nem motivo para ter um supervisor. Né? O supervisor, aí houve um furo grande. O papel do supervisor aí é filtrar. Isso aqui está de acordo com os PCNs, inclusive. Está de acordo com o que eu tenho proposto para essa série? Está de acordo com a faixa etária? Porque talvez fosse um poema que se pudesse trabalhar numa turma do 3º ano do ensino médio e de preferência no noturno, onde já temos alunos vivendo... Pai de família. Né? Pai de família, numa EJA. E aí eles iriam até trabalhar a questão da modernidade. O poema é futurista, é um poema que depois da liberdade da semana de 22 também, né, da nossa semana de arte, se escreve e se faz a arte de qualquer forma que você tiver. Que senão você vai dar uma aula aqui, o programa vai acabar e ninguém vai falar. Verdade, o professor fala muito, né? Não pode falar muito aqui não, senão eu vou mandar só decorar um poema também. Não tem poema. Aqui. Tem outros milhões então, que você antes que acabe esse bloco, eu quero deixar claro que a Ana Elisa Ribeiro, que é a escritora, a poetisa, tem nada a ver com esse pepino. Até daqui a pouco ela vai falar, que nós gravamos com ela e ela vai dar a opinião dela. Ela até diz que foi um equívoco da escola dar a versão adulta do poema dela para as criancinhas. Ela mesma falou que isso aí foi um equívoco. Agora, a liberdade de criação do poema, cada autor pode fazer o que quiser. Não é, doutor Jairo? O senhor que é o psicólogo da poesia. Há pouco tempo, uma escola muito tradicional, católica em Contagem, recomendou a leitura de João Baldo Ribeiro para os meninos do 2º ano do ensino médio, A Casa dos Budas Ditosos. Perdemos João Baldo Ribeiro há pouquíssimo tempo, um dos grandes da contemporaneidade, para mim um dos mais favoritos, que é um texto de claro conteúdo libidinal. Foi um massacre à escola, mas eles conseguiram fazer a conversa a respeito disso. Meninos em média de 16 anos, que se colocaram a ler e se interessaram muito, porque no texto ele conta a história parecido com o Ninfomaníaco, do Lars von Trier, um filme há pouco tempo, de 2014, muito forte. E aí as pessoas fizeram, com o leite derramado,
de falta de planejamento, fizeram algo interessante, de discutir a questão do interesse pela literatura. Eu acho que isso que a Rosalina colocou muito legal, assim, os meninos despertam a curiosidade na hora que vê o palavrão, só que conhecer, professora, já estamos no mês de maio, as suas crianças, as famílias das suas crianças, já era hora de fazer isso. Agora, Carlinhos, desculpa, se o... Gente boa, você que agrediu a Rosalina, eu ia matar a aula, eu sei que ela tem muita coisa para poder fazer. Eu ia matar a aula para ficar sentado lá da Rosalina, conversando com ela. Aprender agradável, inteligente, aberta para poder conversar. Rosalina, que Você sabe que tem gente que liga para cá pedindo babaca. para ela voltar, por isso que nós convidamos ela, que adoraram ela aqui. Você é um babaca de ter feito isso. Você tinha que ter pedido, dado um migué para sua professora e sentado, Rosalina, tô com as dúvidas aqui, o que você me ajuda? Você é um babaca de ter feito o que você fez. Daqui a pouco nós vamos ouvir dois jovens que estão conosco também, que é o doutor Arteiro, o cidadão Éder, que são estudiosos da literatura mundial. Daqui a pouco também nós teremos a literatura do jegue. Tem imagens dos jegues que o doutor Arteiro hoje vai explicar para a gente um caso famoso. O doutor Arteiro vai revelar para o nosso programa o mistério do jumento assassino. Daqui a pouco, o doutor Arteiro revelará ao vivo, pela primeira vez na TV, o que transforma, qual o processo de educação, qual o desvio de conduta, qual a corrupção que leva um jumento a se tornar um assassino. Qual a pena que merece um jumento assassino? Daqui a pouco o doutor Arteiro vai falar sobre o jumento assassino, que é um caso que está mobilizando todo o Nordeste brasileiro e agora chegou aqui para o Sudeste e vai descendo, né? Essas coisas vão descendo, vai o nível, vai todo. Vai todo. Agora, 5 anos do TV Verdade, né? Nós estamos indo para um pequeno intervalo nesses 5 anos para seguir o nosso debate, mas nós estamos relembrando esse mês grandes entrevistas do TV Verdade. Grandes entrevistas do TV Verdade. E nós encerramos esse bloco agora com uma entrevista que foi feita por uma equipe nossa no Nordeste com uma moça que não falava direito. O povo sempre pede para ver. Melhores momentos, 5 anos de TV Verdade, a entrevista da bicha muda. Vamos lá. Olha, aqui nos camarins do Joá Forró, olha só quem a gente encontra. Bicha muda. Bem? Ai, bang, ai, bang. Ai, bang, ai, bang. Ai, bang, ai, bang. Ai, bang, ai, bang, ai, bang. Você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida. Tá gostando do Joá Forró? Ai, bang, ai, bang. Ai, bang, ai, bang. Ai, bang. Ai, bang. Ai, bang. Você vem toda noite? Ai, bang. Ai, bang. Qual o artista que você mais gosta do Joá Forró? Ai, bang, ai, bang. Parceiro, eu não matei nada. Este é o TV Verdade ao vivo para toda Minas Gerais. 5 anos de TV Verdade com Camisa de Vênus. O que o Camisa de Vênus tem a ver com TV Verdade? Nada. Por isso que ele está no programa. Tá entendendo? Mas eu vou dar uma notícia para vocês. Esse grupo Camisa de Vênus, do Marcelo Nova, tem mais de 30 anos. Do rock dos anos 80, e eles estão voltando. Lógico, né? Cantor famoso, acaba o dinheiro, eles voltam, né? Aí o Marcelo Nova vai voltar com o Camisa de Vênus, clássico do rock brasileiro. Agora eu tô entregue, assim vem a KGB. Eles querem que eu confesse, mas eu nem sei o quê. Ele escreveu essa música há mais de 30 anos e o goleiro Bruno usou essa letra 30 anos depois para falar que ele falou a letra da música sobre Elisa Samúdio. Ontem eu nem a vi, eu sei que eu não tenho um álibi, mas eu não matei a Elisa Samúdio. Ele falou exatamente a letra do Camisa de Vênus, cidadão Éder. 30 anos depois. É verdade, né? Vocês brincam com a história, mas a história se repete.
Quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros, Não né? é? É sempre assim. O cidadão está conosco, o melhor amigo dele, Dr. Jairo Stacanelli, também. O bisavô do Dr. Jairo também. O nosso querido jumento assassino, Dr. Arteiro Cavalcante, futuro prefeito de Nova Lima. E nos honrando com a presença, no meio de tanto louco, a Rosalina Amaral dos Santos, que é diretora de escola, professora e recebe os nossos aplausos. Nós estamos falando, gente, no programa de hoje, sobre esse caso da escola de Santa Luzia, que a professora deu um poema erótico para as crianças. E tem muito palavrão no poema. Enfim, eu queria uma reportagem completa da Ethel Correia, a nossa repórter poeta, para a gente entender, para vocês aí de casa entender a fundo essa história cabeluda que foi esse poema, tá? Vamos ver. A menina de 10 anos está na 5ª série do ensino fundamental. Ela colou no caderno o poema repassado pela vice-diretora, a professora da turma, para que os alunos lessem e discutissem em sala de aula. A menina ficou chocada com o conteúdo. É você que era para a gente ler, mas não era para levar maldade. A gente falaram assim que o texto tem muito palavrão e que a gente não pode ficar lendo essas coisas não, que a gente está muito novo ainda. Vocês que falaram ou a professora? A gente. O texto também desagradou alunos adolescentes. Só tem palavrão que essa escola tinha que ensinar, era coisa boa. A poesia de Ana Elisa Ribeiro, nascida em Belo Horizonte, graduada em letras e que desenvolve tese de doutorado sobre a formação de leitores de texto na internet, tem expressões que sugerem violência na relação amorosa, além de palavras impróprias para menores. O poema erótico foi distribuído a alunos de 5ª e 6ª série desta escola de Santa Luzia, que foram selecionados para participar de um festival literário na cidade. E apesar de constrangidos, eles foram obrigados a ler o texto diante de uma plateia, onde também estava a autora do texto, que, segundo eles, reprovou a ideia. E chamou a atenção da professora também. Falou assim que esse texto não era pra gente, era versão para adulto. Porque a primeira coisa que eu fiz foi ler pra minha mãe. O que sua mãe fez? Minha mãe foi lá e ligou para a escola. Pais dos alunos ficaram revoltados e os vizinhos também. O mundo ensina, mas ali a escola, ela tem que ensinar coisa boa. Isso aqui não é para a escola ensinar. É feio e horrível, nem para mim que sou maior, já sou de idade, não tenho coragem de falar uma coisa dessa, imagina para a sala toda. Procuramos a diretora da escola, mas ela não quis falar sobre o assunto. Cidadão Éder, o senhor que estudou os grandes poetas da nossa história, o senhor que é um homem letrado, o senhor, com sinceridade, na sua época, na escola, o senhor via tanta coisa cabeluda quanto esse poema? Definitivamente não, Carline. Definitivamente não. Não tinha nada tão cabeludo, de extremo mau gosto, nem jogado dessa forma. Palavrão. E muito menos na minha escola tinha aquela grade que separava a minha querida amiga Ethel Correia da funcionária. Então, as coisas estão, com o passar do tempo, apodrecendo, fedendo, acabando, deteriorando e tudo mais que se possa imaginar com o final da história. A educação está em extinção. Eu vou voltar a bater na mesma tecla que sempre. A única coisa que funciona nesse país são as coletorias de impostos a nível municipal, estadual e federal. Mas recolher aí... imposto sempre, educação ninguém está nem aí. Mas aí foi um equívoco de uma das profissionais da escola, não foi? Mas aí eu pergunto, existe uma pessoa na escola que filtra o que vai para a sala de aula? A diretora falou aqui. Falou, a Rosalina falou. Né? Então, o que aconteceu? O que será que essa pessoa estava fazendo na hora que esse texto foi direto para as mãos dos alunos? Será que o filtro achou que esses palavrões ele ia enfiar era Podia normal? enfiar isso lá na sala de aula? Quantos aí eu pergunto, ela tem a Carlinhos, responsabilidade dela? Você cuida de quantos professores, Rosalina? Por turno, mais ou menos uns 55. 150, mais de 100 professores. São 3 turnos. E você tem quantos coordenadores com você? 2 em cada turno. 2 em cada turno. Exatamente. Dá para ficar de olho em tudo? Não, mas aí a gente tem que falar o seguinte também. A professora,
A reportagem não fala se foi a professora mesmo que deu fala, que foi ela mesmo. A professora então, eu acho que ela não leu. Eu acho que ela não leu o texto. Acho que ela pensou. Viajou na maionese, total. Ela pegou a autora aqui, é um festival. Vamos, qualquer coisa que ela escrever. Entra na internet, o nome dela é Ana Elisa, viu? Exato. Imprime lá o ciúminho. Porque, gente, o mínimo de bom senso, professor nenhum daria esse texto se ele tivesse lido. Até porque as palavras que estão escritas aí nós escutamos e não gostamos. Pelo amor de Deus. Todo dia. No TV Verdade tem isso? Baixíssimo nível. Não, a gente escuta dos alunos. Carlinhos, e uma Nós coisa... não falamos, mas nós escutamos dos alunos. E uma coisinha que eu queria comentar aqui, só para finalizar e mostrar assim, um parâmetro. Ontem nós assistimos no Jornal da Alterosa o desfecho final daquele problema do caso... Desfecho inicial? Fiquei confuso agora. Não, até que não tem desfecho, né? O fim da coisa. Esse é um defeito de linguagem, eu tenho vários deles, inclusive. Aí o que aconteceu? Faltou na aula, faltou na escola. Pois é, mas não fui matar passarinho, não. Aí o que acontece? Ontem falaram, né, sobre... Eu cuidava do meu passarinho. Não matou o passarinho, tem que ter feito alguma coisa. Mas aí eu sempre, eu estava observando a matéria, e a matéria falava sobre o desenrolar da queda do viaduto. Que vergonha. Foi uma vergonha. Aí foram ver o seguinte, quem devia fiscalizar, não fiscalizou. A empresa saiu e o cara só assinou e não viu. Então, observem, aquilo lá é a mesma coisa que acontece nas escolas hoje. Super tarefa, os professores, os funcionários estão sempre em licença saúde porque estão deprimidos, estão com a saúde abalada, não conseguem trabalhar mais. Por que acontece isso? Porque deu-se liberdade para tudo. Vamos deixar os meninos fazer. Os meninos têm mais é que aprender a trocar ideia, conversar, não é isso? Vamos abrir a mente para essas... Olha, a única coisa que tem de... A culpa é dos psicólogos? A culpa é dos psicólogos que ficam fazendo isso. E agora eu falo, a única coisa que tem de valor nesse lixo desse poema aqui é só o nome de Elisa. O resto também não presta pra... Foi o senhor que incentivou isso? Psicólogos? É porque eu ia perguntar para o cidadão o seguinte, enquanto pessoas que já identificamos como ele identificou, gosto é gosto, o sujeito que quiser colocar isso aí lá na aula de literatura dele do ensino médio, ele pode pôr, talvez os pastores, né, os nossos amigos que sempre vêm aqui, conteúdo, não vou dizer erótico, na Bíblia, no Cântico dos Cânticos, tem um conteúdo desse tipo também, então assim, quando o cidadão fala essas coisas todas, eu fico assim, beleza. E aí, o leite derramou, o que nós vós fazer? Aí na hora que eu falo com ele... Que a resposta agora... Ele falou que a culpa do leite ter se derramado é sua. Karine, eu e a minha ciência, eu tenho certeza, tentam propor alguma coisa para poder resolver o problema. Se o leite derramou... Mas tá só deteriorando, doutor. Tá só deteriorando e mostra o que evoluiu. Nós estamos tentando fazer. Dá licença. Porque a escola, Karine, educação moral e cívica. Bota lá na escola de novo. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica vai resolver. Vai resolver. Agora, na minha época resolvia, resolve agora. Eu quero saber quem é que tem moral para chamar a atenção do aluno nessa escola. O que me incomoda, Karine, é pensar o seguinte, a escola hoje é uma escola de mais liberdade, sim. É uma escola mais democrática, sim. Os alunos de libertinagem, eles inclusive participam do processo de eleição das pessoas que estão lá dirigindo. Então, assim, eu acho que há avanços de fato nessa escola. A liberdade, ela é boa no ambiente escolar para se discutir liberdade limite, controlada, respeito. Ilimitada, claro, não. Porque você tem que colocar grade. Ninguém está querendo que aconteça isso. Né, doutor? Claro, Arteiro. Mas o que a gente está colocando aqui agora se o Éder está preocupado em encontrar os responsáveis, eu estou preocupado em agora resolver esse Vamos ouvir os pais para o Arteiro comentar. Deixa eu ver os pais das crianças. Vamos ver os pais. Ela veio da escola, escreveu no caderno e trouxe para mim. Falou, mãe, o que a minha professora passou para a gente? Um negócio lá, uma leitura, não sei se tirou do livro. Você reclamou, né, Leide? Falou, ô professora, que poema é esse? Ela falou, isso aqui está no livro, não é culpa minha. Aí repassaram uns para os outros e é cada coisa horrível. Eu não tenho coragem de repetir, mas você perguntar para ela, te fala tudo. Horríveis. Então passou para o quinto, passou para o sexto. Tanto que à tarde juntaram um tanto de mãe para reclamar. Né? Para criança, né? Pesado? Pesado, muito pesado. Mas ali a escola, ela tem que ensinar coisa boa. Isso aqui não é para a escola ensinar.
Os meninos aprendem realmente as coisas ruins lá fora. Mas do portão para dentro eu ensino. Ele já chama escola. Então é para ensinar coisa boa. Eu sei que os pais têm que dar educação aos filhos em casa, mas já tem a professora para dar um texto desse aqui, ela tem que ter consciência do que uma cabeça de uma criança vai pensar num texto desse. O que você acha desse poema? Para mim foi ridículo. Isso é coisa de menino de quinta série, de sexta. Muitos alunos que viu, leu, colocou na internet, comunicou com o outro. Eu tenho uma amiga que mora na Rua 19 lá, que me ligou agora, falou, nós vamos convocar, já convoquei umas 15 mães, e pensou que vocês viessem à tarde, né? Aí ela falou, então a gente vai juntar todo mundo na porta da padaria e conversar, porque isso não é coisa de aluno, não é coisa de colocar para uma menina. Se você tivesse um filho, uma filha, você deixaria colocar uma coisa dessa para uma criança de 8, 10 anos? É horrível, né? Cá pra nós, hein? E o desfile aí é grande, viu? Eu tô aqui atormentado, tô tremendo. Ó, deixa eu explicar para vocês o que acontece disso aí. É que a escola tá deseducando. Eu disse aqui antes, mas não sei se vocês escutaram aí, é que eu não sei como é que a escola amanhã, a diretora pobre da dona Rosalina ali, vai fazer para colocar esses meninos nos eixos. Porque a subalterna é muito bem aplicada. Porque quem deixa a criança fazer uma coisa dessa aí, ou mesmo fazer com que a criança seja levada à escola drogada, bêbada, sei lá que diabo que esse povo arruma. Então, ele vai bater na diretora, ele vai fazer o que essa professora fez aí. Quer dizer, não é que ela não tenha entregue a eles alguma coisa que possa ser lido, não, mas lido na idade certa. Na idade certa, como diz a Alice Sabina aqui no Twitter, Carlina, eu fui mostrar o poema pra minha mãe, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de mostrar. O Kenji diz aqui, se esse poema aí é o ciúminho básico, ciúminho doente, então deve ser homicídio, né? Porque se isso aí é o ciúminho básico... Ô, Rosalina, você está preparada para ouvir a autora do poema? Vamos ouvir a autora do poema? Porque a autora explica que foi um equívoco da escola, que o poema dela ela fez, porque ela fez, ela é uma autora, né? Daqui a pouco tem o caso do mistério do jegue assassino. Daqui a pouco, o mistério do jegue assassino será revelado pelo doutor José Arteiro Cavalcante, um homem de larga experiência jumentícia. Do Nordeste. Vamos ouvir agora, então, a Ana Elisa Ribeiro, que é a poetisa que fez o texto. Vamos ver o que a Rosalina acha do que disse a poetisa. O que aconteceu? Eu fui para um festival de literatura falar sobre gostar de ler poesia e tal. Então eu sabia que o público era bem jovem. Estava falando de outra coisa. Minha produção tem coisa infantil, coisa adulta, né? Para vários públicos. E aí, na hora que abriu para perguntas, uma menina bem pequena assim levantou a mão para falar comigo. E disse que tinha gostado muito dos meus poemas e citou algumas coisas e eu identifiquei que era um poema erótico, assim, né? E aí eu ri, a plateia riu e outras crianças conheciam. Mas ela elogiou e tal, aí eu falei assim, gente, mas vocês andaram lendo minhas coisas para adulto. Mas eu não entendi muito, como tem muita coisa na internet, eu imaginei que talvez eles tivessem feito uma pesquisa, tivessem encontrado alguma coisa. E depois, quando eu desci do palco, as crianças vieram falar comigo, foi super legal, né, uma galera assim, carinhosa e tal. E aí ela veio pedir desculpa, essa menininha. Falou, desculpa, eu te deixei sem graça. Aí eu, não, você não me deixou sem graça. Eu estranhei um pouco assim que vocês andaram lendo umas coisas que eu não imaginei que vocês iam ler. E só, uns dias depois, uma aluna minha que é de Santa Luzia me disse que estava acontecendo alguma discussão, que estava nas redes sociais, e me mandou uma foto desse exercício, desse xerox, né, dos meus textos. E aí eu vi que a escola tinha tentado preparar as crianças para ir, o que é muito legal, a escola prepara para o encontro com o autor, né? Acontece em um monte de lugar aí. E aí, Rosalina? Pois ela fez o papel dela, ela é uma escritora, escreveu para o público destinado ao público adulto, porque nós temos que entender texto direcionado. O texto ele é uma comunicação entre leitor e autor. E aí eu preciso adequar. É onde eu não posso soltar na mão de um aluno de 6º ano, por exemplo, um Jorge Amado.
Seria a mesma maldade. Ela só foi mais aberta nas palavras. Mas ela é uma autora normal, ela está escrevendo para o público dela. Como ela disse que tem literatura infantil, realmente, a minha colega professora não leu o texto. Você não leu. Se você estiver me ouvindo, você não leu o poema. Você não leu porque você não daria isso para ninguém. Você não deixaria isso. Eu voltei aos meus tempos de escola aqui agora. O contato gostoso, a gente ter um contato com uma boa professora, né? Uma boa diretora. Mas a gente não tinha esse contato, né? A gente só ouvia, via. A gente conversava com a né? Mas a diretora que falou sobre a autora ali, antigamente, e falou autora, escritora, autora do texto, N vezes, mas ela não falou nenhuma só vez poetisa. Porque essa mulher não é. Porque comparar um relacionamento afetuoso com colocar arame farpado, cerca elétrica. Ô, Elisa, pelo amor de Deus, poetisa. Tá duro, hein? Não é aquela, não, né? Aqui rapidinho. Éder, você é o cara que mais vem no programa, cara. Engrandeça. Você é pequeno, não. Produção. 5 anos de programa. 5 anos de programa. Engrandeça. O mundo que você coloca é um mundo muito chato. O mundo chato é esse que vocês construíram. O mundo chato é esse que você construiu. Com essa baderna, culpando a sociedade de tudo de todos. Para com isso, rapaz. Vira homem. Vira homem. Para com isso. Eu tô de acordo. Sai da rua. Isso na sala de aula. É assim. Sala de aula é isso? Isso aqui é uma sala de aula? Eu imagino. Você está falando para não sei quantos milhões de pessoas aí. Você não pode falar com a Gente, eu imagino. Eu tô te pedindo a professora falando. Eu imagino que a discussão do poema foi assim. Porque quando um aluno deve ter se levantado, essa palavra é imoral, o outro, aqui nada, eu escuto na minha casa, o outro, a minha mãe fala. Professora, vou ensinar uma coisa, senhora. Palavrão também é cultura. Mas para determinada faixa etária. Exatamente. Numa discussão legal, você virar pro outro e falar assim, vira homem, não sei o quê. Não, isso aqui não é. Eu não apoio você, viu? Isso pode. Isso pode. Ele é um homem casado, viu? E o senhor nem casado. Você quer saber uma coisa? Vira homem até pra ouvir que não quer. Vire homem até pra ouvir que não quer. Você só tem a mamãe. Você não é homem nada, não é? Quero mandar um abraço. Podemos ver isso agora. Você é um falastrão. Você gosta de conversar não é uma sala de aula. Não é uma sala de aula. Blá, blá. E o seu mundinho. Quero mandar um abraço na outra outra dimensão pro professor Assis. O professor Assis já faleceu, mas você sabe que os falecidos todas as vezes teve verdade, né? Diz que o sinal pega bem, tanto no céu quanto no inferno. Inscrição liga. O Assis, tá ligado. O Assis, um dia numa aula já, na faculdade, professora, a discussão era essa, do português, àquela época, de palavrões usados no cotidiano. Aí o Assis, já com seus 70 anos, falou, gente, vocês têm que aprender a definir as coisas. Falei, como, Assis? Ele falou assim, puta é palavrão? Nunca foi. Na época era. A sala respondeu, é. Ele falou, então, esse substantivo aí é um palavrão. Agora, se você chegar e falar assim, eu estou com uma puta fome. Já não é. É advérbio de intensidade. Professor de português. Então ele falou, muita calma como vocês usarão as palavras. Uma coisa pode ser uma coisa, outra coisa pode ser outra coisa. Então esse cuidado tem que existir. Agora, isso aqui desse poema, isso aqui continua sendo palavrão. Não dá para falar. Não dá Carlinhos, agora a gente também está parado muito no palavrão, mas o poema, subjetivamente, ele induz a uma outra coisa que é muito mais perigosa. Induz ao sexo. E é o sexo violento. Esses meninos não tem nada. 50 tons de cinza. Pra lá. 500 tons de preto, coisa horrorosa nisso aí. Sim, olha, a gente não pode subjugar a inteligência infantil também, não. As crianças, elas vão muito além da nossa capacidade de pensar. É só pensar de onde é que a criança nasceu. Pô. Exatamente. Eu já gosto daquilo ali. E aí, lendo um poema desse, olha o caminho que vai trilhar uma criança assim. Agora, ela Rosalina, vai alimentar. Quantos não são os pais e as famílias
que o pai gosta de assistir uns canalzinhos meio, né? Eróticos. Aí ele esquece de desligar o canalzinho erótico, o menino vai ligar o canalzinho de desenho. Seus filhos pegam tudo ligado, né? Não, pega não, Carlinhos. Não. Aí o camarada viu, resolve o problema. É a história que eu tô colocando aqui. É muito fácil você ficar apontando, botando o dedo, determinando. Derramou? Que limpar. E aí a conversa para uma menininha dessa de 10 anos é bonitinho demais, Carlinhos. Dizer como é que a inteligênciazinha dela. E como ela coloca o trem meio assim, levinho. Não, que não pode. Menino de 10 anos, já tá sabendo. E aí nós vamos continuar. Deixa eu falar. Você está aqui só tomando ferrada hoje aqui, camarada. Você Para vai falar ou não? Eu vou falar. Lá no Ceará, para o pessoal saber, né? É uma história do Ceará. Terra quase do Lula lá. Mas o Lula lá não vai mais não, porque ele não é doido. Então o que acontece? Lá põe-se no terreiro da escola lá um jegue. Pronto, aí começa a educação sexual. Entendeu? Ai, meu Deus do céu! Vamos, Tô explicando. não quero mais ouvir a explicação. Eu quero amenizar agora um pouco. O Éder falou assim, do tempo das professorinhas, eu lembrei da minha saudosa professora, que vou falar de novo o nome dela. Mas antes eu vou perguntar para cada um, vou começar pela Rosalina. Rosalina, quando você era menininha, tinha algum professor que você achava lindo, que você era apaixonada por ele? Professor? Professora. Professora, eu tinha a dona Neuza, que foi quem me incentivou. No primeiro ano. Tô dizendo assim, aquele amor platônico. Aí teve na quinta série. Ainda era professor, você lembra disso? Fica quieto, o arteiro jegue. Ainda era quinta série. Hoje Como é que hoje chamava não tem o professor? Mais. Chamava-se Luiz. Era professor de quê? De biologia. Você foi apaixonado por alguma professora? Várias. Uma delas? Todas. Professora Ana Carolina Disciplina. Angélica Barbosa. Não, nessa época era coletiva, ela dava todas as matérias. Ela dava todas as matérias. Eu era apaixonado pela Etelvina, professora de geografia. Com o nome desse? Que linda, Etelvina. Etelvina. Doutor Jair. Carlinhos, a minha alfabetizadora é alguém porque eu Apaixonou? tenho apaixonado. Assim, professora Cássia, Procássia. Doutor Arteiro, eu sei que o senhor se apaixonou pelo jegue, mas depois do jegue, qual a professora que o senhor achava linda? Dona Maroquinha, dá uma pedrada na cabeça, porque ela continua a gente batendo na minha mão quando tava coisa, e ela perdeu metade da massa encefálica, começou a andar com coisa. Então eu sou pior do que aquela que o senhor gostava dela e deu uma pedrada? Deu uma tijolada que é para aprender a bater nos outros. Ai. Professora que está dando o que falar é essa. Bota a foto da professora. Essa professora está dando o que falar. Dando mesmo, viu? Essa professora tinha que ser, né? Adivinha de onde ela é? Da República Tcheca. Tcheco-Tcheco. Da República Tcheca. O que aconteceu, gente? Nós estamos vendo a Tcheca, então. Os alunos dessa professora, essa professora tem 35 anos, é mãe de 2 filhos, etc e tal. Um belo dia, os alunos da escola dela a reconheceram. Reconheceram de onde, doutor Jair? Estão com pouco tempo, Carlinhos. Estão com pouco tempo. Reconheceram de onde? Na internet tinha um filminho onde a professora dava aula, mas de outra coisa, Rosalina. A professora dava aula sem roupa, de outra coisa. Né? O que aconteceu? Foi demitida. Foi demitida a professora. Oh, que justiça. A professora fazia filme pornô nas horas vagas, Rosalina. Que justiça. Pois é. Tá fácil não, né? O problema dela não era o filme pornô, era ser professora. Ela é atriz pornô. Porque olha ela aqui, não era gente. Professora. Agora, brincadeiras à parte, mas em toda situação que a gente vê, quem é punido primeiro? O papel da escola é muito importante. Precisa rever todo esse sistema. A escola ela é o eixo fundamental para a criação, para a personalidade, para o segmento da vida. Então não há de se brincar com a educação. O professor tem que tomar o seu lugar e tomar a postura de professor. Se quer ser pulso, né? Exatamente. Se quer ser professor, entenda que a profissão ela tem suas arestas, mas ela tem também suas graças, né? Então vamos encarar com alguma seriedade. E aí vazar, ela até pode fazer, não deixe vazar então na internet, para que seus alunos fiquem sabendo, porque o exemplo é o que arrasta.
Se eu quero formar prostitutas, então eu vou dar aula de prostituição. Mas se eu quero formar cidadãos, eu vou dar aula de ética, eu vou dar aula de cidadania. Então eu vou falar outra coisa. Hoje nós temos prestando muita atenção no que a Rosalina fala, porque ela é professora. Ela conhece, ela está né? aqui para nos ensinar. Ela conhece. Nós temos que aprender. Eu vou dar outro exemplo para a senhora. Agora que aconteceu nos Estados Unidos, afeta a educação. Bota a foto aí. Uma mãe desesperada com o filho tem 10 anos, hein? Lá no estado da Geórgia. O moleque estava aprontando barbaridade, Rosalina. O moleque estava aprontando coisa pesada. O que a mãe fez? Ligou lá pro 911, né? Sei lá qual o telefone lá que tem lá nos Estados Unidos. Chamou os PM lá e falou assim, officer, xerife, eu preciso que vocês deem um susto no meu filho, eu não estou aguentando mais. O que a senhora quer? Vem cá, prende ele, que lá pode prender menor. Vem cá, prende ele, algema, para dar um sacode nele, para ele acordar. Os policiais atenderam ao pedido da mamãe, foram até a residência dele, diz que o moleque tomou um susto de todo tamanho, algemaram, botaram na viatura e levaram para a delegacia. Moral da história, Rosalina. Acertou. A mãe diz que de lá para cá, o moleque está um santo e os professores na escola estão elogiando o comportamento dele. A senhora defende a atitude dessa mãe? Deu certo nos Estados Unidos, porque aqui não daria. E vai dar errado nos Estados Unidos. Vai dar errado. Vai dar certo. Mas, Por quê? Porque os pais, tudo isso aí vem do controle da família. Os pais perderam o controle dos filhos, aí não dá conta, joga para a escola não dá conta, jogou para o Estado. Aí a polícia vai dar conta? Pode dar certo, essa mãe teve o prazer de ver uma situação positiva. Mas e se dá o contrário? E se o filho, em vez de achar ruim, ele volta e mata a mãe? Ou gosta da cadeia e faz alguma coisa para ir para lá também, para ficar lá? Porque no Brasil tem gente que gosta de ficar preso, sabia que tem adolescente que gosta? Pois é, porque... Não é só adolescente, não. Os camaradas falam ali, aí pro SBT, que estão doidos para começar a dormir. Vocês podem fazer entrevista aqui, que eu estou doido de chegar na cadeia, comer e dormir. Exato, lá eles têm comida boa. O Brasil é brincadeira, né? Esse país nosso é um país, não é um país sério. Até porque conseguiram até quebrar com a Petrobras, que não tem nada com isso, mas também é uma coisa pornográfica. Então é isso, Carmen. Eu não faria isso. A senhora não aprova? Não, eu não posso jogar sobre a mãe uma sentença, uma responsabilidade, nem uma opinião. Mas eu não faria como mãe. Porque Cidadão Éder, o que o senhor achou da atitude dessa mãe? Eu achei corretíssima. A atitude é corretíssima. Dentro de um contexto que também tudo funciona. Bem disse aqui a diretora. Se fosse no Brasil, a coisa ia avacalhar. Por quê? Porque vai acontecer o que ele vai chegar lá. Primeiro que a polícia não pode agir mais. Polícia vai agir, bota fogo em ônibus. O que tem uma coisa a ver com a outra? Mas é assim. Polícia prende, aí uns engraçadinhos chegam, não tá preso, não. Vai lá e tenta arrebatar o preso. Sai tiro, morre um, aí a polícia ainda é mais cruel. Né? Então, nós temos que entender o seguinte, o Brasil está degradado. Na época que isso aqui funcionava, né, de forma precária, mas funcionava e funcionava até bem, certos pontos. Nós tínhamos, por exemplo, um médico que ia dentro de casa para atender qualquer chamada e era na hora, a internação era garantida, os hospitais funcionavam a contento, as escolas funcionavam a contento, não tinha grade em escola. Nós saímos da escola pública e entrávamos na universidade pública também, como foi o meu caso. Você entendeu? Vim de escola pública sempre. Fiz os meus cursos superiores todos com o ensinamento que tive na escola. Então, era educação de qualidade. Nós podíamos sair às ruas, brincar, passear, jogar bola, porque nós tínhamos segurança. Por quê? Os criminosos ficavam na cadeia e as pessoas de bem ficavam na rua. Aí inventaram uma história aí da democracia, uma história aí da liberalidade. Resultado, nós estamos presos em casa, os bandidos na rua. Não temos saúde, não temos segurança, não temos educação. Estamos perdidos. E ainda tem um bando de ladrões roubando o dinheiro do povo e não aparece a televisão. O senhor se enganou. O senhor está falando que a democracia é que acaba com o país, né? A nossa, né? Não dá para ir na Islândia, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, então tem que ser tudo regime. Eu acho que o Éder foi criado em Estocolmo. Só explicar aí aqui. Aconteceu alguma coisa, trouxeram ele para cá e ele olhou Quando eu falei democracia, é o que se fala aí.
O pessoal quebra ônibus e fala assim, isso é democracia. Sabe, democracia é regime de governo. Da mãe, doutor Jair não falou ainda. Primeiro, Carlinhos, assim, sobre a mãe que mandou o Éder, que é um puxa-saco contumaz da polícia, né, assim, diz que eu sou contra. Não. Olha o linguajar, olha o linguajar do cara. Se chutar na policial, vai quebrar o dente dele. Olha o linguajar, baixa o primeiro. Isso é que então a questão é, a polícia é sim, Carlinhos, mantenedora da ordem. É claro que ela é. A polícia não tem responsabilidade para ir na casa de ninguém, para poder fazer isso, não. Agora, existe sim na polícia profissionais capazes e treinados para poder fazer atividades de conscientização e de eventos que são excelentes. Em Contagem, por exemplo, eu acho que a patente dele deve ter mudado, que é o subtenente Kennedy ali da região do 18º Batalhão, que é um cara que para quem eu devo todo o meu respeito, que vai para as escolas, que conversa sobre droga, que conversa sobre a realidade, mas fala de educação como polícia. Ele não é educador, não. É a mesma coisa de eu colocar uma algema e um revólver na mão da Rosalina. Ela não vai saber fazer o que com isso aí. Porque ela é professora. Um abraço para Jane, para Rafa, para Raquel, um abraço para Rafaela, um beijo para sua mãe, a Joana, né? Um beijo para Joana também, um abração para Luciana Azevedo, a galera de Veredinha. Muito obrigado. O pessoal está perguntando do Minas Top Mods. Esse final de semana nós estaremos em Juiz de Fora, tá? Tá bom, gente? Garotas de 14 a 28 anos podem participar do concurso Minas Top Mods, que irá eleger a nova Top Mod de Minas Gerais. O telefone para informações é o 31 3299 5518. Eu vou repetir, 31 3299 5518. O Brasil tá tão quebrado, gente, que se o menino tivesse ido pra cadeia aqui, ele ia ter feito uma selfie lá e publicar no Facebook, igual o vagabundo fez outro dia, né? Você acredita que no Brasil prenderam esse cara aí? Mostra a foto, pô. Prenderam o cara foi pra cadeia, se não me engano, foi lá em Mato Grosso do Sul. O cara foi pra cadeia, tá entendendo? Pegou o celular, ainda botou assim, aí galera, caí aqui, entrei, mas tô com meu iPhone aqui, me deixaram com o iPhone. O sistema é um lixo, daqui uns meses estou na rua de novo, fazendo uma selfie com a rapaziada aqui, dentro da carceragem. Este é o Brasil. E aí chega um advogado como o senhor para soltar esse vagabundo. Você é doido, cadê ele? Chama ele pra mim, que eu quero dar umas porradas nele. Não, o senhor solta. Não solto nada, que doido. Não é comigo isso não, isso aí não é comigo. O senhor está soltando. Eu sou advogado do júri, e no júri não tem pra ninguém, é só eu mesmo. Pois é, agora... eu bato no peito e digo, pode vir. Cadê esse diretor, né? O diretor desse presídio aí, que vergonha. Não, né? você sabe o que está acontecendo aqui? Peraí. Que vergonha, o cara desse não tem vaga nos presídios. Não tem mais vaga nos presídios. Nós estamos falando do Mato Grosso, tem muito. Mas eu não vou falar daqui. O que interessa mais é o nosso caso aqui. Não há mais por causa de escolas como essa daí. Entendeu? É que está acontecendo aqui o caso de ter muitos... o sistema prisional está lotado. Tá cheio de presos nas delegacias. Tá, porque os caras tem querem. Monte, tem mais de 100 mil mandados. Tá, então, para serem cumpridos, não pode ser cumprido. Para de cometer crime que eles não vão pra lá. Não, só isso. Para tudo. O arteiro está dizendo que o poema erótico é que está super... E o Éder fala que a democracia é responsável por tudo beleza. O que eu quero é ver todos vocês no Festival Brasil Sertanejo esse fim de semana. Vai ser chique no último e vocês podem ir como convidados do TV Verdade. Pode ligar a partir de agora, gente, para o 31 3209 0005. Você receberá ingressos como convidado do TV Verdade para o Festival Brasil Sertanejo. Sabadão agora, a partir de 14h. Vai ter Henrique e Juliano, Jades e Jadson, César Menotti e Fabiano, Aviões do Forró, Henrique e Diego, Vitor e Fabiano, Cidadão e Arteiro, todas as duplas mais famosas do Brasil. 31 3209 0005. Você é nosso convidado. O ingresso já está na mão do Dr. Jair aqui, mas o ingresso está na mão dele. É o seu. É o meu, né? Seu não. O dele, do povo que vai ligar. Eu vou na geral, você não vai, não. Eu vou de geral? Você não vai, não. Mas você acabou de dizer que eu vou. Você vai nos explicar agora. Canta, César. Deixa eu ver o César cantar. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteco. À meia-noite
juro que me viu passar. Essa história é cheia de mistério. A fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite e não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer. Sinto muito, jeito é negar. Não era eu também, não sei quem era. Bota a cena do Jeg atacando o cara, porque agora o mistério será revelado. Não era eu, não era eu. O maior zególogo do Brasil, doutor Arteiro, irá nos explicar agora. Agora bota a foto do Jeg assassino. A foto do Jeg, esse é o Jeg assassino. Essa é a foto do Jeg assassino. Olha a música, doutor Arteiro, a música de Jeg assassino que está tocando. Vamos lá. Olha, isso é uma música? Eu achei que era trilha. Eu. Essa não era eu. Não, é uma música de Jeg assassino. Vamos lá. Doutor Arteiro. Ó, pode dizer. Um rapaz estava trabalhando num carregamento de cacau no interior da Bahia. É importante. Cacau tá bom? E, como todos vocês sabem, o transporte de cacau das fazendas, a grande maioria, feito por Jeg. No lombo do Jeg. No lombo do Jeg. É dois caçoar, um do lado, outro do outro. Caçoar, hein? Precisa aprender, vai aprendendo. Um caçoar de cacau. O que aconteceu? Ele estava chegando lá na fazenda da Água Sumida, em Amargosa. Amargosa, ali é ruim. O jumento ficou meio assim ressabiado com ele. Com o jumenteiro, né, com o condutor que estava com ele, simplesmente o Jeg atacou o rapaz. Atacou o rapaz? Atacou, mordeu na cabeça, no pescoço, pisoteou e matou o rapaz de 24 anos. Juvencio da Silva Filho, 24 anos. O Jeg teve um dia de fúria e matou o rapaz. Isso. Aí eu pergunto para o senhor. Certo. Qual foi o motivo? O Jeg é um animal extremamente violento? Isso foi apenas um ciúminho básico. Não teve nada de graça, entendeu? Ciúminho. Vamos deixar bem claro. Não teve. Eu estava chegando lá no momento que estava na Bahia o cidadão Éder. Então ele chegou, viu o cidadão naquela ali, falou, meu amigo, quem viu? cidadão, o jumento. Eu saí do caso, meu filho, eu estava lá. Tira o cidadão eu tô igual o CIETI, eu estava lá. E aí o que foi? Sabe, bom, aí ele viu o cidadão Éder e ficou com raiva o ciúminho. O cidadão Éder estava acompanhado de uma senhorita lá, baiana também. Então ele começou a chutar o cara para poder se livrar daquilo tudo e chegar perto do cidadão Éder. Era só isso, mais nada. Eu estava lá. Esse é o Esse é o mistério do Jeg assassino? O cidadão consegue seduzir os Jegs. O senhor esperou o programa inteiro para falar isso? Esse é o mistério. É o mistério. E o Jeg é um animal violento? Ele não é violento, pelo contrário, ele é ciumento. É um ciúminhozinho, muito basiquinho. Meu Deus, chutando até cachorro, bicho. Mas é isso mesmo. Ele deu com esse cidadão lá, ué. Mas agora, tem uma pergunta que eu acho importante. O senhor que é psicólogo? Era menor de 16 o referido animal? O Jeg? Era. Qual é a pena pro jumento? A pena pro jumento? Dá 10 jegas pra ele, pra matar ele lá dentro do curral. Deve você ficar olhando pro Jairo o resto da vida. É uma pena. Qual é a pena pro jumento? Ficar carregando o Jairo o resto da vida. Pois Tem que aguentar. Vai desaprender, rapaz. Deixa quieto. Tem que aguentar. Você gosta, Arteiro. Então você fica com o negócio do jumento aí. Eu não tô achando aqui a ficha do caso, mas eu queria mostrar pra vocês uma foto de um casal nos Estados Unidos. Acho que foi na Flórida, né? Esse casal aí. Eu não recebi as informações aqui, mas como eu li, né, eu sei um pouco. Esse casal foi preso no começo do ano porque estava fazendo chaca-chaca, ciúminho básico na praia lá, na frente de todo mundo. Aí as mães e as avós se incomodaram, lá é Estados Unidos, foram, a polícia chegou, professora, prendeu o casal. O que o casal não esperava é que no entorno do furum-furum deles lá, tinha uma criança de 4, 5 anos de idade. E pela lei deles lá,
o casal poderá ser condenado a até 15 anos de cadeia por ter feito isso lá, exibido as partes e ter feito na frente da criançada no lugar público. A senhora concorda com essa cadeia de 15 anos para esse casal taradinho? Concordo. 15 Concordo, anos. sim. 15 anos? 15 Agora anos, precisa não sei. saber primeiro o seguinte, Não quais sei, são eu os costumes? concordo. Deixa ela falar, olha, educação. Costume. Tem que também olhar a cultura, mas ele disse que é proibido. É a lei. Existe uma lei. As leis são para serem cumpridas. Sim. Então, se existe uma lei, ela tem que ser observada e obedecida. Se infringir a lei, tá certo. A gente vê esses filmes País aí. desenvolvido. Muita cadeia? Muita cadeia? Pouca cadeia, porque isso aí vai ficar eternamente na lembrança da criança. Então, o país desenvolvido é assim. Dura lex, sed lex. Lei dura, lei boa. Vai ficar a vida inteira na cabeça da criança? A moça é bonita, né, Carlinhos? Então, 15 anos, coitado, com ela na cadeia. Não, ele vai ficar na cadeia dele e ela vai ficar na cadeia dela. Não, tem que pôr junto. Grande bobagem, Carlinhos. O senhor defende, então, os casais ficarem tchá-tchá no meio 15 anos, na frente do seu filho da sua Não, mulher? mas 15 anos. Quantos anos? Não tem, eu sou legislador. Não sou legislador disso não. Isso é bom senso. Agora, no bom senso, tem um sujeito lá. Eu sei, Carlinhos, mas 15 anos é demais. A lei foi feita para inibir mas o aí crime. O sujeito tá ali. Cara, se você deu um toque ali, sai. Então a pessoa incomodada tem que sair? Carlinhos, o camarada tá ali. O bicho tá pegando ali. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando ali. Você tá com o seu menino brincando de castelinho. O camarada tá ali. Sei lá, chamou a atenção, pega Não e sai. gostou do agrado, Não vai chamar nem a polícia, nada. Agora, A pessoa vai está em flagrante delito. O rabo vai travando o cachorro na cabeça do louco desse. O cara é louco. O rabo é que abana o cachorro. Olha só o para com isso, Zé. E o incomodado que tá certo, para que tem com que sair. isso. Ah, pelo amor de Deus. Rapidinho. Vamos pra... Não, por favor, Carlinhos, rapidinho. Fala rápido. Outro dia uma pessoa que até respeita muito o Éder virou pra mim e falou assim, ô Jair, você engole o Éder fácil, porque o Éder é um cara que é destemperado. O Éder é um cara que é até inteligente, que conhece, assim. Então assim, você engole ele muito fácil. É fácil engolir o Éder, porque o Éder é um cara destemperado. Leve isso pra sua vida agora, você tá indo pro trabalho. Destempera não, porque o destemperado, você engole ele fácil, igual o doutor Arteiro engole lá os júris dele que ele fala lá. Pelo amor de Deus. No encerramento deste programa, muito honrado com a presença da Rosalina Amaral dos Santos, eu queria suas considerações finais, Rosalina. Primeiro, quero que você responda rápido. Você voltou a trabalhar? Voltei segunda-feira. O menino que te bateu tá lá? Ele tem frequentado os arredores da escola ainda. Os arredores da escola. E as aulas? Não, aula não. Ele foi transferido para uma outra escola. E continua Mas ele já pulou o muro da escola 2 vezes. Depois disso? Depois disso. Existe uma ocorrência já. Meu Deus. Mas ele não existe punição para ele. Sua mensagem final do programa de hoje, Rosalina. Bom, diante do assunto tão importante para a educação, que é o cuidado com o que se ensina, eu quero falar hoje diretamente com os meus colegas. O trabalho em equipe é a melhor forma de acertar. Talvez a menos provável de errar. Então, por isso a escola tem uma equipe. Vamos fazer juntos todas as atividades, né? A professora, se tivesse conversado com o grupo, com a coordenadora, com a supervisora, pedido alguém para ler o texto, pedido opinião sobre o que ela ia fazer, se não ela tivesse não teria errado. Distância. Exatamente, porque é uma equipe. A gente está vendo aí que a primeira punição é para nós. Nós somos alvos de todas as punições que diz respeito à educação. Você, professor, é o alvo. Até você provar que não está errado, né? Obrigado pela sua presença e volte sempre. Obrigada. Arteiro, a sua mensagem. Mensagem vai para a professora, para a nossa doutora aqui. É o seguinte, os senhores verem aí que é uma lição de vida. Entendeu? Ela passou por todos os apertos que pode passar, inclusive sendo agredida por menores e não poder tomar. Hoje está aí, não tem. Que providência que eu posso tomar? Eu estou sozinha. Ele está lá pulando meu muro da escola, está lá me olhando ameaçadoramente e eu estou aqui sem nada poder fazer. Então, senhores, vamos cuidar das escolas, senhores policiais, suas autoridades, vamos cuidar mais das escolas, vamos policiar, inclusive, os poemas,
que são... Obrigado, doutor Arteiro. Cidadão Hélio, sua mensagem, por favor. Olha, Carline, eu quero dizer o seguinte, em time que está ganhando, a gente não mexe. As coisas estavam indo muito bem, até que entrou uma turminha do mal aí, uma turminha, sabe, que gosta de apodrecer, e apodreceu o sistema, o Brasil está indo aí água abaixo. O Brasil, que era o país do futuro, não chegou a ser nem do presente e nem do passado, agora só ficou no passado. É uma pena acontecer isso. Quero agradecer aqui, Carline, vou receber um prêmio que para mim vai ser de suma importância, me considerado destaque da imprensa mineira. Parabéns. Muito obrigado. Então, é um prêmio que é destinado às pessoas da imprensa, da sociedade e da política. Então, o Jairo, que está coordenando o trabalho, Jairo Vieira, ele me passou até um release, Os mas... Jairos habitam a sua vida. Alguns para o bem e outros para o mal. Todos né? pro bem. Ô Jairo, um grande abraço, o meu muito obrigado, estarei aí com muito prazer. Conte comigo. O senhor ganhou foi o prêmio JEG. Muito obrigado. De Jairo, Jairo, o prêmio JEG, né? Fica quieto, Arteiro. O prêmio JEG, que falou aí, ué. Você já falou. Vamos ouvir o psicólogo, doutor Jairo Staganelli? Sim, aí vamos ouvir uma pessoa do bem. Éder, parabéns. Você tem uma opinião diferente da minha, só me engrandece, porque o debate comigo é tranquilo, é franco. E eu venho pra cá, eu leio a filosofia mesmo, pra poder enfrentar aquilo que você pensa. O seu destempero faz com que você seja engolido, literalmente, né? Agora sim, se você fala que a minha postura aqui, que é contrária à sua, é pro mal, cara, você faz muito bem pra mim, porque você é um sujeito intelectualmente... A sua é tranquila. Fácil. Somos todos do bem. Esse Você programa não é do do bem. mal, não. Agora, Carlinhos, programa da os família corpos mineira. desse tempo que o Éder está colocando já nem cheiram mais, tá? Meu os corpos Deus desse do tempo céu. já não cheiram mais. Gente, eu vou encerrar o programa de hoje. Amanhã eu tenho casos escabrosos para vocês. Tem também semifinal do Minas Top Model, um monte de mulher bonita. Mas vejam vocês a situação que o Brasil se encontra hoje. Professora, amigos de casa. No Brasil, dinossauro está andando na caçamba de caminhão. Olha essa foto que publicaram no Facebook. Dinossauro flagrado numa caçamba de caminhão. De carona e eu ainda? que pensei que eles já estavam extintos. O mistério do dinossauro do asfalto. Amanhã, do TV.